Pessoal, salve Maria. Nós vamos tratar nesse áudio sobre o Concílio Vaticano II, né? É preciso lembrar que não se pretende esgotar o tema de forma nenhuma, até porque é um tema praticamente inesgotável. Inesgotável pensando no pior sentido da palavra, né? Porque a gente vê a cada dia que passa o popular de manifestações, e essas manifestações, todas elas são de origem, estão na origem o Concílio Vaticano II, né? Então, com isso a gente não pretende esgotar o tema, porque é de fato um tema inesgotável, né? Mas para essa catequese sobre o concílio, como bibliografia, eu tenho aqui comigo o livro do Liberalismo e Apostasia, A Tragédia Conciliar, de Dom Lefebvre. Também de Dom Lefebvre, A Vida Espiritual, segundo São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. De Dom Lefebvre também eu tenho aqui Carta Aberta aos Católicos Perplexos, e Eu Acuso o Concílio, também de Dom Lefebvre, né? E por que esse tanto de livros de Dom Lefebvre para tratar desse assunto? Bom, nada melhor do que tirar as informações de quem esteve no concílio, né? De quem viu ele ser fabricado por dentro, né? Então, por isso, essa quantidade de livros só de Dom Lefebvre, né? É uma pena que eu não tenho outros. De Dom Antônio de Castro Maier, eu tenho aqui comigo O Pensamento de Dom Antônio de Castro Maier, né? Todos esses livros, tanto de Dom Lefebvre quanto de Dom Antônio, são da editora Permanência, ok? Da editora Permanência também eu tenho aqui comigo um catecismo muito bom, que é o Catecismo Católico da Crise na Igreja. Também vai nos servir como base. Tenho também da Permanência o Catecismo de São Pio X, não é o Catecismo do Papa João Paulo. E tenho aqui também comigo um livro do padre Augustin Roussel. O nome do livro é Liberalismo e Catolicismo. De Dom Félix Sade Salvani, eu tenho aqui comigo O Liberalismo é Pecado. Muito bom esse livro. E, como carro-chefe, para ao menos essa primeira parte dessa explicação, eu tenho aqui comigo o livro de Monsenhor Henri de Lassou, A Conjuração Anticristã. É da editora Castela, essa edição que eu estou aqui com ela. Vamos usar ao longo dessa catequese outros livros também, né? E assim que eu for usando outros livros que não estão nesse rol, eu digo de onde tirei essa informação, ok? Não trouxe o catecismo romano para essa, ao menos por enquanto, né? Para essa catequese, porque o catecismo de São Pio X ele resolve os problemas que precisamos para então, ok? Bom, para início de conversa é preciso lembrar o seguinte, que tudo que ser dito aqui, tudo que for dito aqui, não é achismo, né? Não faz parte de subjetivismo. Chega de subjetivismo, né? Falando de concílio, chega de subjetivismo. Nada do que tratarmos aqui será a título de subjetivismo, senão a título de objetividade, né? Os dados aqui que eu vou dizer são dados objetivos, ou seja, não é nada criado da cabeça do autor dessa catequese, né? São dados tirados desses livros que eu acabei de dizer e de tantos outros que nós trataremos mais adiante, e são dados objetivos, de forma que não importa se o autor dessa catequese gosta ou não gosta de determinada informação, se essa informação é boa ou é ruim, isso não importa. Aqui nós não estamos fazendo juízo de valor de informação, nós estamos dando a informação como ela é,
independente do seu valor sentimental, ok? É bom, para a gente chegar no concílio, o Concílio Vaticano II, que deu início em 1962 até 1965, iniciou-se no pontificado do Papa João XXIII, encerrou-se no pontificado do Papa Paulo VI, né? Mas nós estamos falando, sem dúvida, do maior evento que a Igreja já teve, sem dúvida. Isso por quê? Porque a gente vai ver ao longo dessa catequese que o que aconteceu é fruto de séculos de maquinação, né? Então veja que o Concílio Vaticano II ele não é por si só um elemento solto na história do mundo. Ele não é por si só um elemento solto na história da Igreja. Ele é um elemento que foi como se fosse um gatilho, né? Há vários tantos eventos que desencadeou no Concílio Vaticano II. Todos os fenômenos naturais ou não naturais, eles têm uma gestação, né? Todos os eventos que eu digo, eventos importantes, né? E até mesmo alguns eventos menos importantes, mas com substância. E elementos que eu estou falando de elementos naturais, como por exemplo uma chuva torrencial, né? Ou por exemplo um tsunami, ou por exemplo a erupção de um vulcão, né? Todos esses eventos, eles necessariamente são frutos da gestação de outros elementos, não é verdade? Para um vulcão entrar em erupção, é necessário que aquela lava seja gestada por muitos e muitos anos, até que se chega ao cume de expelir a lava, né? Assim também uma chuva torrencial ou uma chuva de granizo, né? Perceba que o que eu estou dizendo aqui parece ser tão óbvio, né? Perceba que quando chove-se muito, ao final não cai granizo, né? Por exemplo, passa-se uma semana chovendo e depois a última chuva é uma chuva de granizo. Não é assim. Não é assim. Isso por quê? Porque a chuva de granizo em geral, por exemplo, ela desaba numa única vez e na primeira vez, né? Por quê? Porque aquele granizo ele vai sendo gestado nas nuvens, né? Até que ele desaba. Então percebam que uma chuva torrencial, por exemplo, ela não começa a ser gestada hoje e amanhã ela cai. Não é assim, né? Isso eu estou falando de eventos naturais porque a gente consegue observar isso ao longo da vida, né? Então, a mesma coisa uma árvore, né? Não se coloca uma semente na terra hoje e amanhã estamos colhendo os frutos. Não é assim que funciona. Então, grandes eventos, eles não são tirados do nada, né? Eles não nascem da noite para o dia. Eles são gestados, né? Eles sofrem uma espécie de gestação, como o nascimento de uma criança, né? O nascimento de uma criança, ele não é da noite para o dia, né? A criança não é concebida hoje no seio materno e nasce amanhã, né? Inclusive, nem com nenhum outro animal é assim, né? Os animais também demoram essa gestação porque estamos tratando de um evento importante, né? O nascimento de uma pessoa ou o nascimento de um animal irracional. Então, é necessário que haja essa gestação. E o concílio também foi assim, né? Há quem engana e há quem engane dizendo que o concílio simplesmente foi uma obra do acaso ou mesmo uma obra do século XX, né? Ou o requerimento de pessoas do século XX, né? Isso não é verdade.
há pessoas que são enganadas e que estão enganadas e que enganam com este conto, né, com essa fábula. Então, nós vamos primeiro verificar o que aconteceu para chegarmos ao Concílio Vaticano II no século XX e o porquê de o concílio ter sido, em grande parte, quando eu digo em grande parte, eu estou falando de uma grande massa mesmo, por que o concílio foi aceito de tão bom grado assim pela sociedade e pelos católicos, né? Se foi um evento tão ruim, tão danoso na vida da igreja, por que esse evento foi tão bem recebido pelos católicos e pela sociedade em geral, né? Nós vamos ver o porquê disso. Bom, essa primeira parte nós vamos falar sobre... Nós teremos de voltar muito antes. Nós estamos falando aqui de um período pré-renascença, né? Nós estamos falando aqui de mais ou menos século XIII. Ah, mas o que há de haver de século XIII para século XX? Existem aí 7 séculos de história, não tem nada a ver com o Concílio Vaticano II. Será que de fato não tem? É como, por exemplo, para a vinda do Salvador, né? Foi necessário que houvesse vários tantos eventos para que ele viesse, né? Inclusive tendo como precursor São João Batista, né? Então, para grandes eventos, nós estamos falando de um evento que marca a história do mundo, que é a vinda do Salvador, né? Então, para que o Salvador viesse, como diz São Paulo nas Escrituras, né, na plenitude dos tempos, foi necessário vários eventos para o Salvador vir, né, para chegarmos na vinda do Salvador. Então, também, para grandes eventos, é necessário que haja alguns tipos de eventos que precedem. Nós estamos falando, então, do século XIII. Século XIII. E como que era o homem do século XIII? O homem do século XIII, nós estamos falando já da Baixa Idade Média, né? Pré-renascentista. Como que era o homem do século XIII? Era um homem como nós. Eu digo que era um homem como nós no seguinte sentido: era um homem com todas as mazelas que o homem sempre teve desde a queda, desde o pecado original, desde que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Então, era um homem com as concupiscências próprias do pecado original, né? Mas esse homem do século XIII, de alguma forma, ele tinha um marco regulador, né? Ele tinha alguém que lhe dava diretriz, que dizia: veja, se você fizer determinada coisa, você ganha o céu como prêmio. E se você deixar de fazer determinada coisa, você ganha o inferno como castigo. Então o homem do século XIII tinha sempre isso em pauta, tinha sempre isso em mente. E como que o homem tinha isso em mente? Por causa desse marco regulador. Esse marco regulador chama-se igreja. E é preciso notar o seguinte: quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de igreja propriamente dita, né? A igreja católica, né? Então, para não dizer, igreja católica, eu digo apenas igreja porque é o único termo que se adequa à realidade de igreja, é a católica, né? Então, sejamos coerentes com a nossa própria fé, né? Eu não preciso dizer igreja católica porque é redundância. Não pode existir uma outra igreja que não seja católica, né? Então, havia um marco regulador chamado igreja, né? E essa igreja é quem dava as diretrizes para o homem, com mandato divino, sob mandato divino, né? Claro, o Papa e os bispos submissos ao Papa é quem dava as diretrizes, e tudo caminhava em perfeita ordem que eu quero dizer em sentido doutrinal.
né? O homem continuava sendo homem, o homem continuava tendo suas mazelas, seus pecados, o homem continuava caindo, se levantando, né? Então, a sociedade era... O homem social daquele então era o mesmo homem de hoje, né? A natureza do homem daquele então era a mesma natureza nossa. Entretanto, as suas paixões eram refreadas pela, pela, pela igreja através da pregação, né? Através da Sagrada Escritura, através do Sagrado Magistério, né? Através da tradição, através do contato da igreja com o povo, e de várias formas. E de formas, por exemplo, de formas mais inconsciente que eu digo de forma geral, né? Não estou dizendo que havia uma inconsciência ou que houvesse algum tipo de mensagem oculta, nada disso. Mas eu digo de forma inconsciente porque as pessoas que não sabiam ler, por exemplo, a catequese que eles tinham era nos vitrais da igreja, os vitrais das catedrais de antigamente, então contava belas histórias, né? Era a catequese de quem não sabia ou quem não podia ler, né? Então, como que se dava essa influência na sociedade, essa influência religiosa na sociedade? Em todos os âmbitos. Em quais âmbitos, por exemplo? Nas artes. Nas artes, como que se manifestavam? O homem era sempre retratado como um homem que havia uma necessidade de um salvador, claro. Um homem que era retratado como aquele homem que um dia foi resgatado por alguém, né, e que precisava desse salvador. Na literatura também, né? A literatura também daquele então era necessariamente de cunho religioso. A, a literatura então fazia com que o homem, a literatura no sentido amplo, né? Literatura como todos os escritos, fazia com que o homem, de alguma forma, tivesse contato com as escrituras ou com livros piedosos, livros de santos, etc. Na ciência, né, no progresso da ciência, né, a igreja nunca foi inimiga da ciência, isso é uma fábula que contam, né, mas a igreja nunca foi inimiga da ciência. E ainda nas artes, por exemplo, é preciso notar as catedrais, é preciso notar que, por exemplo, na arquitetura, que é uma das formas de arte, né, na arquitetura, as igrejas sempre apontavam para o céu, né? As torres da igreja sempre eram altas, né? E apontavam para o céu. E isso por quê? Porque toda vez que o homem olhava da base da igreja até o seu alto, ele tinha que olhar necessariamente para o céu. Todas as vezes que, por exemplo, as igrejas eram sempre construídas nos morros, né, nos montes. Isso por quê? Para que o homem, toda vez que olhasse para os montes, olhasse para cima, se lembrasse de que ali havia uma igreja e que havia no homem uma consciência de que há um Deus onisciente que vê tudo que o homem faz e, portanto, o homem tem que ser um homem honestamente bom nos parâmetros religiosos, em parâmetros religiosos, né? Por quê? Porque senão haveria um Deus que lhe puniria com o inferno. Essa é uma realidade que existe desde o Éden, né? Isso não é uma história, isso não é uma fábula, né? Uma realidade. Tocava-se o sino, né? Tocava-se o sino em determinadas horas para lembrar o homem, agora é hora de rezar, agora é hora de se recolher, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo outro. Ou seja, o homem estava em permanente contato com Deus através das artes, de forma geral, da música, né? Da literatura,
da ciência, da arquitetura, das artes de pintura e todos os tipos de arte. O homem do século XIII estava em plena conformidade com a religião. Só que tem um porém. A partir do século XIII começou... Então, vejamos, perdão, até o século XIII, então nós estamos falando de uma sociedade necessariamente teocêntrica, né? Ou seja, Deus está no meio, Deus está no centro da sociedade. E tem que ser assim. E por que tem que ser assim? Porque Deus Nosso Senhor, Ele tem que reinar também na sociedade, né? E por que Deus tem de reinar na sociedade? Não basta que Ele reine em nós, Ele tem de reinar na sociedade por vários tantos motivos. Mas o primeiro motivo e mais essencial, porque Ele é o Criador também da sociedade, da ordem social. Quando Deus Nosso Senhor cria um homem e uma mulher, Ele cria uma sociedade, né? Então Deus também tem que reinar nessa sociedade, nós chamamos de família, né? Porque foi Ele quem criou, Ele é o autor dessa sociedade. Então, na sociedade civil, como conhecemos hoje, Ele também tem de reinar porque Ele é quem criou essa sociedade, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz assim, eu sou o rei, diz a Pilatos, né? Pilatos o pergunta, Ele diz, eu sou o rei, e para isso vim dar testemunho da verdade. Nosso Senhor afirma que Ele é rei e ele tem que reinar. Mas Ele diz, o meu reinado não é desse mundo. Mas o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, que é no outro mundo, começa aqui, como diz as Escrituras. Então vejamos, até então nós estamos falando de uma sociedade eminentemente teocêntrica, né? Era Deus um marco regulador para que o homem sempre se esforçasse para fazer o bem. Sempre. Começou-se então, a partir do século XIII, algumas ideias para uma modificação generalizada em todos os âmbitos, como eu acabei de dizer, nas artes, na literatura, na ciência, na filosofia e o pior de todos, na teologia. E nós vamos ver isso mais adiante. Bom, esse movimento de mudança chamaram esse movimento de renascimento, né? E o que é o renascimento? Tem-se a ideia de duas formas de renascimento, desse termo, né? de como cunhou-se esse termo. Os próprios renascentistas não diziam que eles eram renascentistas, né? Esse termo é posterior a eles. Diz-se renascimento por duas formas. Primeiro, dá-se um parecer que a sociedade cristã estava morta e, portanto, precisava renascer-se, que não é verdade. E a segunda forma, que é a forma mais violenta, que é a forma de renascimento do paganismo. E o que é o renascimento do paganismo? É preciso lembrar que quem cristianizou toda a Europa foi a igreja, na verdade. Toda a Europa, na verdade todo mundo, né? Foi a igreja. Então vejamos que aqueles costumes pagãos que haviam antes do cristianismo, agora há quem quer ressuscitar essa sociedade pagã com o neopaganismo renascentista. E como que se faz isso? É simples. É simples. É só tirarmos a sociedade dos moldes teocêntricos e botar na sociedade aos moldes antropocêntricos. Antropos quer dizer homem, né? Ou seja, o homem no centro da sociedade, né? Veja, é preciso notar o seguinte, que
há necessariamente de haver uma substituição. Em tudo que eu tiro algo, eu tenho que botar outra coisa. Uma sociedade não vive de forma vazia. Isso em todos os âmbitos. Sai um presidente, entrou outro. Né? Sai um papa, entrou outro. Não pode haver uma sociedade vazia de alguma coisa. É necessário que se tenha uma substituição de alguma coisa. Né? Então, quando eu tiro a sociedade teocêntrica, eu tenho que colocar aí alguma coisa. Quando eu tiro Deus da sociedade, como centro da sociedade, eu tenho que colocar alguma coisa. E essa coisa chama-se homem. E por isso procurava uma sociedade antropocêntrica, ou seja, uma sociedade onde o homem fosse glorificado. Esses pensamentos chamamos de humanismo, né? Humanismo, que é o quê? O homem toma o lugar de Deus. E eu estou insistindo nisso porque mais adiante a gente vai ver que isso hoje faz todo sentido. Faz todo sentido, que eu quero dizer, em sentido contrário, né? Faz todo sentido para o mal, né? E não para o bem. Então vejamos, na Idade Média, até o século XIII, tinha-se a ideia de que o homem era fraco, o homem precisava de um redentor. Né? Agora não mais. Né? Agora não mais. O homem é um homem forte, né? É um homem robusto, é um homem que não precisa de um salvador, é um homem que não precisa de um redentor. E isso vai se espelhar em todos os sentidos, nas artes, na literatura, na filosofia, na ciência, na política. Porque veja, essa ideia de que o homem não precisa de um redentor, ela começa-se como? Lá no indivíduo. Depois ela passa a ser uma opinião pública. Depois ela vai entrando nos costumes, nas instituições e pronto. E aí acabou. Né? Veja, quando se pensa então no homem como centro, o homem agora é quem dita as regras, e a regra do homem é o prazer. Né? É o prazer desordenado pelas coisas. Né? O prazer desordenado pelo comer, que chamamos de gula. Né? O prazer desordenado da bebida, que chamamos de glutonaria. O prazer desordenado pela carne, o prazer da carne, desordenado, nós chamamos, nós não, que eu quero dizer a teologia, né? Chama-se luxúria. E assim sucessivamente, né? Todos os prazeres do homem, eles precisam agora ser exaltados. Isso por quê? Porque agora o centro do mundo é o homem, o centro da sociedade é o homem. Né? E nós vamos ver mais adiante que vai se propor uma hora ou outra, nós vamos ver mais adiante, vai se propor a separação do Estado da Igreja, né? E o porquê disso? Porque agora a Igreja não tem que palpitar na sociedade. A religião não tem que dar palpite. Quem tem que dizer como que as coisas funcionam é o homem. Né? Então o que se pretende é aniquilar a civilização cristã para substituí-lo por uma civilização moderna, ou seja, uma civilização humana. Isso por quê? Isso não é novo, ok? Isso não é novo. Desde o Éden, existe necessariamente duas civilizações. Desde o Éden. Deus, nosso Senhor, colocou às claras que existem duas civilizações desde o Éden, quando ele compara a civilização da mulher, ou seja, a mulher e sua geração, e sua descendência, e a civilização da serpente, né? A serpente e seus filhos.
Desde o Éden, Deus separou a sociedade em duas. A sociedade, a civilização da mulher do Gênesis e seus filhos, e a civilização da serpente e seus filhos. Mais adiante nós vamos ver que a Sagrada Escritura toda é recheada dessas duas civilizações. Quem são, por exemplo? Esaú e Jacó. São coisas dicotômicas, né? Há necessariamente de haver essa dicotomia entre Deus e Satã, Deus e Satanás, o céu e o inferno. Há também uma separação entre Isaac e Ismael. Há também essa separação de tantas outras figuras bíblicas, né? Nosso Senhor faz uma separação drástica dessas duas sociedades, dessas duas civilizações. Ele diz: quem não está comigo está contra mim. Quem não ajunta comigo espalha. Pronto. O Filho do Pai Eterno está dizendo isso desde o Éden. Desde o Éden. Que há duas sociedades separadas. E essas duas sociedades, elas vão brigar desde o Éden. Até quando? Até o fim dos tempos. Essas duas sociedades vão brigar. Uma hora vai parecer que estamos em tempos de paz, outra hora vai parecer que estamos em tempos de guerra, né? Então vejamos. Lá do Gênesis, Deus estabelece que existem duas sociedades, uma sociedade cristã e uma sociedade pagã. E assim vai toda a história. Toda a história é recheada por essas duas sociedades, né? Nosso Senhor diz: não pode servir a dois senhores, porque um há de amar e outro há de odiar. Ou seja, necessariamente nosso Senhor Jesus Cristo põe aos pés do homem duas sociedades para ele escolher, assim como diz lá no Deuteronômio, né? Há dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Pode escolher, né? Então vejamos, essas duas sociedades também, Santo Agostinho retrata essas duas sociedades no seu belo escrito A Cidade de Deus. E Santo Agostinho diz: existem duas sociedades. Ou seja, Santo Agostinho, na verdade, ele não cria essa teoria, né? Essa forma já existe desde o Gênesis, né? E Santo Agostinho explicita isso no seu livro A Cidade de Deus. Existem duas sociedades. Uma sociedade, a cidade de Deus, que ele chama, né? A cidade de Deus e a cidade do homem, né? Ou seja, veja, olha onde Santo Agostinho está. Veja onde Santo Agostinho está e olha onde nós estamos, século XIII, né? Ou seja, a humanidade não aprendeu nada de Santo Agostinho até o século XIII, não aprendeu nada, né? Muito menos do Gênesis até o século XIII, né? Então vejamos, quando Santo Agostinho então fala sobre essas duas sociedades, ele vai dizer que essas duas sociedades, essas duas civilizações, elas têm características completamente diferentes e mais que diferentes, opostas. Onde reina a cidade de Deus, não pode haver a sociedade do homem, necessariamente, porque elas são opostas, né? Então, quando chegamos ao Renascimento, século XIII, XIV, XV, eu digo século XIII, fim do século XIII, né? Chega o Renascimento, que eles chamam de Renascimento, né? O movimento da Renascença, faz o quê? Que era uma substituição dessa cidade de Deus pela cidade do homem, que era a substituição da sociedade, da civilização cristã para uma sociedade pagã, uma civilização pagã. Isso com o quê? Com a exaltação do prazer humano. Agora não importa mais o que diz esse marco regulador. O que importa é o prazer do homem. E nós vamos ver isso, que isso vai trazer consequências extremamente trágicas. Extremamente trágicas. E isso, voltando então para a filosofia, como que se espelha? Se espelha
nos escritos dos renascentistas, né? Como Maquiavel, Rousseau, John Locke e tantos outros, né? Chegou-se a idolatria do homem de tal forma que chegou-se a dizer que o homem é bom, né? O homem é bom e é a sociedade que o corrompe. Chegou-se ao disparate de dizer que o homem é bom. Ah, mas o homem não é bom? Não, porque se o homem fosse bom não era necessário um redentor. Na verdade, quando os escritores renascentistas diz que o homem é bom, ele está querendo dizer que o homem não precisa de um redentor e que o homem portanto nega o pecado original, porque o nosso Senhor Jesus Cristo só veio porque algum dia alguém pecou de forma original, né? Então, quando, por exemplo, o Rousseau diz que o homem é bom, ele está dizendo o quê? Que não há pecado original a ser reparado, que não há necessidade de um redentor, porque o homem é bom, né? E aí justifica-se tudo, inclusive o atraso no batismo das crianças, né? Ah, não, a minha criança é pura, é boa. Sim, mas pode ser que seja, mas a sua criança tem um pecado original que precisa ser eliminado da alma através do santo batismo, né? Então, essa história de que o homem é bom, olha onde nós chegamos, século XXI, final do século XX, início do século XXI, de que as crianças podem ser batizadas mais adiante, com 10, 15, 20, 50 anos, né? Isso por quê? Porque as crianças são boas. Sim, elas são boas, isso é verdade, mas são boas no sentido temporal, mas elas carregam com elas o pecado original que precisa ser eliminado através do santo batismo. Então veja que o que acontece é que agora em todos os âmbitos, nas artes, na ciência, na cultura, na filosofia, na literatura, todo qualquer tipo de manifestação, o homem é que deve prevalecer como centro, né? Por exemplo, se a gente pega as pinturas da Idade Média ou pré-Renascença, a gente consegue ver um homem nessas pinturas, um homem normal, mas um homem que necessita de um salvador. Até a face do homem é diferente, né? Nas pinturas da Renascença, como que mostra o homem? O homem é um ser quase equiparado a Deus, né? É um homem forte, é um homem másculo, é um homem que gosta de ser desafiado, né? Ou seja, a figura do homem fisicamente se transforma, inclusive, e toma as mesmas características de quando se pintava Deus, né? Bom, então vejamos. Essa primeira parte, então, da Renascença tinha, então, um objetivo de, de colocar o homem no centro da sociedade, né? E por quê? Porque agora é preciso reinar o bem-estar do homem, né? E para tanto é preciso fazer-se um divórcio entre a razão e a revelação, né? A razão e a religião, né? É como se pudesse colocar essas duas coisas como antagônicas, mas a bem da verdade é que a gente sabe que essas duas coisas elas se completam, né? Bom, a primeira forma de tentativa de colocar a Renascença em prática foi o protestantismo, né? Então vejamos, o protestantismo ele chega logo depois que a Renascença tomou o seu voo, né, seu voo mais alto. Então o protestantismo chega para colocar em prática, para dar corpo, para dar vida às ideias da Renascença, né?
que é o quê? É essa autonomia do homem, né? Essa independência do homem para com Deus, né? Eu vou chamar de reforma protestante só por uma questão didática, né? Mas a gente bem sabe que não houve reforma nenhuma, né? Mas só por uma questão didática eu vou chamar reforma, ok? A reforma protestante, o que ela faz? Ela faz esse divórcio entre o homem, a liberdade do homem com a liberdade divina. E inaugura-se então, inaugura-se, que eu quero dizer é porque já tinha sido preparado, né? Inaugura-se então o liberalismo, né? O liberalismo, neste caso, como o liberalismo na forma religiosa, né? O caminho, o objetivo da reforma protestante é transmitir os valores e os ideais da Renascença, né? E fazer esse elo entre a Renascença e a Revolução Francesa. Ou seja, a Reforma Protestante funciona como uma espécie de pescoço, né? Que faz esse elo entre a cabeça e o tronco. Então, a Reforma Protestante ela serve como um fio condutor que vai levar as ideias da Renascença até a Revolução Francesa, né? E estamos falando aqui de liberalismo, né? Eu vou ler um trecho, eu não gostaria de ler, porque pode ficar enfadonho, mas eu vou precisar ler um trecho, está na página 15 do livro Liberalismo e Catolicismo, do padre Augustin Roussel. Diz assim, só um trecho bem pequenininho, né? O liberal quer afirmar, por isso, a plena independência do homem na ordem religiosa, a liberdade de crer no que quiser, ou até de não crer em nada. É o direito ao erro e à apostasia. É o direito a exigir, enfim, que as leis do seu país levem em conta o seu ceptismo e sua incredulidade. Então é isso. O liberal quer justamente isso, né, em matéria religiosa. O direito de que a pessoa creia em tudo, o que quiser, ou até mesmo o direito de a pessoa não crer em nada. Isso por quê? Porque o liberalismo pretende, o nome sugere isso, né? Liberalismo é o libertar do homem de alguma autoridade, né? O homem quer ser livre, livre em todos os sentidos. E isso a gente viu que fez bastante sentido na Renascença, né? E que agora no protestantismo vem com caráter religioso, com roupagem religiosa, né? O homem é livre e é por isso que Lutero faz prestigiar o livre exame da Sagrada Escritura, contrariando a própria Sagrada Escritura, né? A Sagrada Escritura diz que a própria Sagrada Escritura não é de interpretação pessoal. E Lutero diz não, o livre exame da Sagrada Escritura é um direito, né, porque nós somos livres. Então esse liberalismo com essa roupagem religiosa, ela vem da Renascença, que quis esse divórcio entre o homem e Deus, né? O protestantismo, a igreja, o que promete o homem? A igreja promete o homem recompensas futuras de acordo com a sua vivência, né? Se o homem vive de forma virtuosa, promete o homem o céu. Se o homem vive de forma viciada ou viciosa, promete ao homem os castigos eternos, né? E isso põe freio, como eu disse anteriormente, às paixões. O protestantismo faz justamente o contrário, né? Promete o paraíso a qualquer homem, bastando que se faça um ato de fé, né? Diz, eu creio em Deus ou eu aceitei Jesus e basta, isso para o protestante basta, né? Contrariando, volta a dizer, a própria Sagrada Escritura, porque São Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, né? Então, o protestante diz que basta ter fé. Primeiro, antes de qualquer coisa, é preciso saber o que é fé, né? Porque
O protestante fala tanto de fé, basta ter fé, basta ter fé. Mas e o que é fé? Né? O conceito de fé, quem nos dá, é o próprio catecismo. Né? Ou seja, a fé não é não é subjetiva, né? Não é assim, eu acho que fé é isso, eu tenho fé, não sei o que. Não, a fé é um conceito dado pelo catecismo, que diz o quê? Fé, diz o que o catecismo, o conceito de fé? Fé é uma virtude sobrenatural pela qual, apoiados sob a autoridade de Deus mesmo, atraídos e ajudados por sua graça, tomamos por absolutamente verdadeiro tudo o que ele revelou. Isso é fé. Isso é fé. Né? O resto é sentimentalismo. Fé, então, é uma virtude sobrenatural que Deus põe na nossa alma através do santo batismo. Né? Uma virtude sobrenatural. Então, quando o protestante diz que basta ter fé, ele não sabe o que diz, porque ele não sabe o que é ter fé, né? O conceito de fé. Então, vejamos, o protestante promete o paraíso para qualquer um, não precisa fazer nada, não precisa fazer esforço algum, basta, segundo ele, ter fé. E é justamente o contrário, a igreja sempre disse, olha, não basta ter fé, porque a Sagrada Escritura diz que não basta ter fé, é preciso também ter obras. E quais obras? As boas obras, como diz São Tiago. Para ir para o céu, além de fé, é necessário que se tenha, que se tenha boas obras, né? Então vejamos, o protestantismo então ele faz esse elo entre a Renascença e a Revolução Francesa. O objetivo de Lutero, ele diz assim, esse trecho está no livro A Conjuração Anticristã. Lutero diz o seguinte, dizendo aos príncipes, né? Empregai vosso poder para sustentar e fazer triunfar a minha revolta contra a igreja, e eu vos entrego toda a autoridade religiosa. Ou seja, se aqueles reinos dessem guarida à revolta de Lutero, a reforma protestante, Lutero lhes entregaria, como se tivesse esse poder, né? Mas lhes entregaria a autoridade religiosa, ou seja, os reis passariam a ter pleno domínio sobre a religião, como acontece hoje na Inglaterra, né? A rainha da Inglaterra é a chefe do anglicanismo, né? Era isso que Lutero propunha. Depois eu vou trazer outras citações de Lutero sobre essa questão. Aqui no livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, Dom Lefebvre traz algumas citações de Lutero, por exemplo, aqui na página 18, né, do Carta Aberta. Diz o seguinte, só um minuto. Lutero teria dito na página 34 do Carta Aberta aos Católicos Perplexos, destruamos a missa e teremos destruído a igreja. Né? E na página 35 desse mesmo livro, Lutero dizia assim, o culto se dirigia a Deus como uma homenagem. De agora em diante ele se dirigirá ao homem para consolá-lo e iluminá-lo. O sacrifício ocupava o primeiro lugar, o sermão vai suplantá-lo. Então vejamos, depois a gente vai voltar nesse trecho quando falarmos sobre missa nova. O que interessa agora para Lutero, com as mesmas luzes da Renascença, é o homem no centro. O homem no centro. Por isso que a missa luterana, missa entre aspas, né? O culto luterano, logo passou-se a versus populum, ou seja, o pastor protestante de frente para o povo. Logo o culto protestante luterano passou-se à língua vernacular, né? Deixou o latim
e passou-se à língua do povo. Isso eu estou falando logo depois da reforma, né? Depois de 1517. E depois, quando a gente voltar sobre a missa nova, quando a gente for falar sobre a missa nova, a gente vai voltar nesses pontos. Mas o homem sempre no meio, o homem sempre no centro. O que interessa a reforma protestante é o homem. Isso por quê? Porque o protestantismo é filho da renascença e que vai gerar vai dar aso, vai dar os sapatos para a Revolução Francesa se espalhar, né? Começar a se espalhar. E então passa-se algum tempo, já com o protestantismo em voga, né? Alguns reis aderiram à reforma protestante e seus países passaram a ser então de origem protestante. Então, vamos voltarmos para a França, né? Voltar para a França para falarmos sobre a Revolução Francesa, que é a continuidade trágica desse capítulo protestantismo, né? A Renascença, né, voltando um pouco, a Renascença, então, ela vai tomando corpo, né, ela se aperfeiçoa para chegar na Revolução Francesa, passando pelo protestantismo, né? E então, a Revolução Francesa deu continuidade a essa destruição da ordem, né? De duas formas, da ordem eclesiástica e da ordem política, né? Da ordem do Estado e da ordem da Igreja. Vejamos, Rousseau, eu já falei sobre Rousseau, mas essa ideia do homem bom, né? Essa ideia não é dele, essa ideia é lá da Renascença, mas ele faz transmitir essa ideia como uma ideia revolucionária. Começaram então a cunhar os termos da Revolução, ele e seus discípulos, né? Os termos da Revolução Francesa, os termos de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade para quê? Para tudo e para todos, né? Por quê? Porque, como diz lá na Renascença, o homem só tem bons instintos, né? O homem é bom, não é verdade? O homem é bom. Então, liberdade para todos. E no âmbito religioso, nós vamos ver a pregação de Lutero, a liberdade religiosa, né? Por quê? Porque liberdade para tudo em religião, porque basta ter fé. Então eu posso ter qualquer credo, né? Eu posso fazer parte de qualquer credo, contanto que eu tenha fé. Basta eu ter fé e pronto, né? E dentro dessa liberdade religiosa de Lutero, nós temos o livre exame da Sagrada Escritura, que é uma das formas de liberdade religiosa que mais adiante a Revolução vai tomar de empréstimo essa liberdade, né? A igualdade, que é o outro segundo termo da Revolução Francesa, veja, se todo mundo é igualmente bom, né, todo mundo tem que ser igual em tudo. E é daí também que surge a ideia mais adiante do comunismo, né? Se todo mundo é igualmente bom, todo mundo tem que ser igual, né? E em matéria religiosa, antes no protestantismo, Lutero também já tinha falado sobre essa igualdade, que já não existe mais a diferença entre o pastor e o fiel, não é verdade? Isso foi bem proclamado pelo protestantismo como chamado sacerdócio universal dos fiéis, né? Todo mundo é sacerdote, não existe mais essa diferença, todos nós somos iguais. E é por isso que hoje, se eu quiser, eu posso ser um pastor protestante, né? Abro uma igreja para mim, essa igreja é minha, eu posso, se eu quiser eu posso, né? Isso por quê? Porque essa igualdade que já vinha sido cunhada lá na Revolução, na Reforma Protestante, agora então desaguou na Revolução Francesa. E a fraternidade, enfim, né, que o que se pretende é o fim de todas as barreiras, né, porque frateres quer dizer irmãos, né?
todos nós somos irmãos, segundo a Revolução Francesa, né? Propõe-se então uma chamada República Universal. É o que a gente vê hoje mais ou menos com relação a esses blocos econômicos, né? União Europeia, Mercosul, ALCA, não sei o quê. É o que? Uma República Universal, que tem origem lá no protestantismo e depois em âmbito político na Revolução Francesa. Que é o que? Em questão de fé, né? O protestante ele não quer ter barreiras para a fé, né? O que ele quer é uma fé livre de barreiras, né? Por quê? Porque basta crer, segundo ele, né? Bastou crer, pronto, né? Não tem nada que te impeça de chegar no céu, bastou crer. Então vejamos que a Revolução Francesa ela inaugura uma nova religião, né? Com novos calendários, com novos santos, com novo clero. Não é o objetivo, a gente trata da Revolução Francesa, mas vale muito a pena estudar a Revolução Francesa como uma forma de religião, né? A Revolução Francesa, é preciso notar, foi em 1789, de cunho maçônico, não é verdade? Bom, a Revolução Francesa, então, que tinha um caráter político, também tinha um caráter cultural, mas também tinha um caráter profundamente religioso, a Revolução Francesa. Né? Religioso em outro sentido, não no sentido católico, né? Ou seja, a Revolução Francesa também tinha a sua deusa, que era a razão, tinha os seus santos, que eram os discípulos dela, tinha o seu culto à deusa razão, tinha o seu calendário, tinha suas festas. Bom, e ao final, quais são os frutos da Revolução Francesa para a gente poder, então, chegar, talvez, tentar chegar no concílio? Bom, os frutos da Revolução Francesa são vários frutos, né? E eles estão aí até hoje, semeados aí até hoje. Semeados não, desculpe, dando frutos aí até hoje, na Revolução Francesa. O primeiro deles, e é o mais terrível de todos, o mais violento, é o chamado laicismo, que é o quê? É a separação da Igreja e do Estado, né? A Revolução Francesa, então, promove este divórcio entre a Igreja e o Estado. E esse divórcio, ele é tão letal, ele é tão ruim, porque ele causa necessariamente a morte do Estado. Porque, veja, o Estado funciona como uma pessoa, um ente, uma pessoa física, né, como se fosse. Né? E essa pessoa é dotada de uma alma, e essa alma é a igreja para o Estado. O que é a morte? A morte é a separação da alma do corpo. Quando a alma se separa do corpo, então, opera-se a morte. Quando há necessariamente a separação da igreja do Estado, aí há uma morte do Estado. E é preciso notar que de lá para cá, o que a gente vê nada mais é que a morte do Estado, verdadeiramente. O Estado não consegue produzir mais nada, né? Porque houve então essa separação. O laicismo, que eu acredito ser o pior fruto da Revolução Francesa, ele expulsa Deus da sua própria casa, porque nós vimos anteriormente, Deus é quem cria a sociedade. E porque Deus cria a sociedade, ele tem que reinar sobre ela. E o que é o laicismo? É o expulsar de Deus da sociedade. Nós não queremos que Deus reine sobre nós, como como gritavam, né? Na sexta-feira santa, né? Nós não queremos que ele reine sobre nós, né? Então é assim o laicismo que ele expulsa Deus do Estado, diz até aqui tudo bem, depois disso Deus não reina mais, né? O segundo, esse eu acho que é o pior. O segundo fruto é o comunismo e o socialismo, né? Porque nós acabamos de falar sobre a questão da igualdade, etc. Né? Essa igualdade, chamada igualdade quimérica, já foi condenada pelo Papa Leão XIII, né? Porque essa igualdade ela causa muitos danos sociais. Por exemplo, esse igualitarismo entre homem e mulher. Né? O homem não é como a mulher, o homem não é igual à mulher.
mas hoje faz-se crer que o homem é igual à mulher, né? Querem os mesmos direitos, os mesmos privilégios e etc. Né? E está aí o dano social que vemos hoje. Né? A mulher sai de casa para trabalhar sem necessidade e os filhos são criados pela TV, né? Os filhos são criados pelo mundo. Tá aí os frutos do igualitarismo, né? Estão aí os frutos do igualitarismo para quem quiser ver. Né? E o igualitarismo também gera o desprezo da autoridade, né? Porque se eu sou igual a todos, eu sou igual ao juiz de direito, eu sou igual ao padre, eu sou igual a... Isso gera um desprezo pela autoridade. Está aí os filhos querendo ter autoridade sobre os pais. Os filhos mandando nos pais, porque há um desprezo pela autoridade. Não é verdade? Outro fruto da Revolução Francesa é a liberdade religiosa. Nós vamos falar sobre ela mais adiante, né? Que a liberdade religiosa causa o quê? O indiferentismo religioso. O indiferentismo religioso, porque se eu posso eleger qualquer Deus, porque eu sou livre, né? A liberdade religiosa é isso, né? Eu sou livre para eleger qualquer Deus. Eu posso simplesmente não eleger nenhum. Nenhum. Né? E o pior é que cada um acaba criando sua própria verdade, porque reina o subjetivismo, né, na liberdade religiosa. Para mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para mim, essa religião é a boa, é a melhor. Para mim. Né? Cria-se um subjetivismo e, ao final, um diferentismo religioso. E lá na ponta, o ateísmo. Porque se eu posso eleger qualquer um como Deus, se eu posso eleger qualquer religião como boa e qualquer religião que eu me salve, eu posso simplesmente não eleger nenhuma. Na verdade, eu tenho esse direito religioso. Isso é, Deus me livre, né? E em matéria religiosa também, o chamado livre exame que Lutero fez propagar e está aí até hoje. Né? Qualquer um pega essa Sagrada Escritura e interpreta da forma que bem entender. Né? Dos frutos também da Revolução Francesa está aí o divórcio, né? O divórcio que hoje disseminou em todas as sociedades. Hoje é impossível que a gente encontrar uma família que não tenha um divórcio, né? É um fruto da liberdade da Revolução Francesa. Porque se eu posso eleger um Deus, por que eu não posso eleger uma outra mulher? Não é verdade? Se hoje eu sou cristão e posso não ser mais, por que hoje eu sou casado com uma pessoa e amanhã eu não posso ser casado com outra? Porque quem pode mais pode menos. Quem pode eleger um Deus pode eleger uma mulher. Não é verdade? Outro fruto da Revolução Francesa é a contracepção, né? Porque também eu tenho liberdade de ter a quantidade de filhos que eu quero, né? Eu posso limitar essa quantidade de acordo com o meu prazer, de acordo com o meu bel prazer. Eu quero ter um filho, me limito a um. Eu quero ter dois, me limito a dois. A contracepção também é fruto da Revolução Francesa ou como uma fração da liberdade, dessa liberdade desenfreada, né? Ou seja, até aqui Deus manda, a partir daqui quem manda sou eu, né? Por isso o homem o homem toma o lugar de Deus, né? Nós vamos ver isso mais adiante, né? Dos frutos do concílio. Quando o homem toma o lugar de Deus, ele faz tudo o que quer, porque ele tem essa liberdade. Deus tem a liberdade de fazer o que quiser. E quando o homem então assume esse papel, ele se auto-intitula Deus, né? Por isso que eu digo, olha, eu quero ter dois filhos, eu quero ter um no máximo. Ou mesmo, na pior, não quero ter nenhum, né? Porque a pessoa coloca-se no lugar de Deus. Né? E isso é fruto do liberalismo moral e sem falar também no liberalismo econômico, que como não é motivo, não é matéria desse nosso estudo, o liberalismo econômico pode ficar para depois. Né? Bom, o protestantismo, então, ele é filho da Renascença, né? E que vai gerar como filha, a Revolução Francesa que dá seus frutos. É como se fosse a Renascença, uma semente, o protestantismo como se fosse a água para regar essa semente. A Revolução Francesa seria essa árvore e os frutos dessa árvore são esses que eu acabei de dizer. E a gente pode pegar tantos outros. Se me pedirem 500, eu tenho 500 para dar. Frutos da Revolução Francesa. Né? E um dos frutos da Revolução Francesa, como eu falei, os mais conhecidos é a liberdade, igualdade e fraternidade. Né?
que esses valores todos triunfaram no Concílio Vaticano II. A gente vai ver como, né? A gente vai ver como na segunda parte desse estudo, como que isso aconteceu, né? Bom, então é isso. Essa primeira parte eu vou encerrar por aqui. Eu tinha muita coisa para falar, mas ia ficar um vídeo muito extenso, um áudio muito extenso, né? E eu vou deixar para falar sobre pós-Revolução Francesa num outro vídeo. E a gente vai falar sobre maçonaria, né, pós-Revolução Francesa, dos documentos da maçonaria que foram apreendidos, da tática maçônica, né, como que a maçonaria pretendeu chegar onde chegou. Vamos falar sobre liberalismo, um pouco sobre liberalismo, e chegar no Concílio Vaticano II e ver que o Concílio Vaticano II nada mais foi que uma coroa de glória sobre os projetos da maçonaria. Nós vamos ver isso. Bom, então é isso. No próximo áudio, então, a gente pretendo terminar essa questão de uma vez por todas. De uma vez por todas em sentido bem estrito, né? Porque, digo em sentido bem amplo, porque, como eu disse, é um assunto que não acaba, né? Quanto mais se lê, mais se choca com esse assunto. Salve Maria.